a banda larga. É essencial disseminar o acesso à banda larga para permitir a estrutura de pequenas e médias empresas, estrutura fundamental também para o comércio exterior, como fornecedores em cadeias produtivas, para a adoção de processos de gestão, processos de produção, né, integrados com a tecnologia de informação que lhes confira crescente eficiência e produtividade. Há, portanto, um imperativo da produtividade, da renovação industrial, o imperativo da inovação, que é o objetivo específico dessa minha palestra. Eu acredito que o setor privado brasileiro precisa inovar muito mais quando comparamos o seu desempenho ao desempenho internacional. Mas antes de falar da inovação, eu queria lembrar um outro tema essencial à questão da produtividade, que é o esforço, e esse esforço precisa ser em grande medida um esforço do setor público, é o esforço de melhorar de maneira consistente e persistente as condições de educação e qualificação do trabalho. O governo federal tem estado atento para a necessidade de acelerar o processo de qualificação dos trabalhadores, tanto de nível superior quanto de nível médio. Para isso, o governo lançou recentemente o Pronatec. Nós estamos em entendimentos avançados com o sistema CNI para ampliar substancialmente o tamanho e a capacidade do sistema SENAI, né? E precisamos ter em conta que esta capacitação dos trabalhadores precisa estar atenta aos paradigmas do futuro de gestão e produção em larga medida sob técnicas digitais de execução. Então, portanto, temos grandes desafios à frente se quisermos sustentar a capacidade e recuperar e sustentar a capacidade de competir da indústria brasileira, né? Queria retomar e focar a questão da inovação. Se nós compararmos a estrutura de inovação brasileira, né, nós vamos ver que o Brasil gasta em torno do setor público. O Brasil investe pouco menos que 1%, em torno a 1% do PIB em inovação. Desse 1%, cerca de 0,60%, 0,6% é um esforço do setor público. Se compararmos o esforço do setor público entre uma amostra relevante de países em desenvolvimento e de países desenvolvidos, nós vamos verificar que o Brasil não fica muito abaixo da média internacional. Se compararmos, porém, o esforço privado em inovação, a perto de 0,5% do PIB no Brasil, nós veremos que o esforço privado destoa de maneira significativa do esforço privado em inovação realizado em várias economias, especialmente em algumas economias que são fortes concorrentes de nossa economia brasileira. Eu quero mencionar algumas economias asiáticas que investem, onde o setor privado investe de 2,5% a 1,5% do PIB. Só o setor privado investe pesadamente, né? Este descompasso precisa ser enfrentado e, felizmente, nós estamos, depois de um longo período, e este não é, quero deixar claro aqui, não é uma crítica ao setor privado que desconsidera o longo período de alta instabilidade, alta volatilidade da economia brasileira, né? É apenas muito recente a formação de um horizonte de planejamento privado. É muito recente a compreensão pelo setor privado da sustentabilidade do crescimento que permita ao setor privado realizar planos mais
pesados e mais persistentes em matéria de inovação tecnológica. Felizmente, há um despertar do setor privado, né? Nós, do governo, temos recebido, através de uma iniciativa auspiciosa, que é o Movimento Empresarial pela Inovação, uma agenda nova de compromisso privado com o processo de inovação. E nós temos buscado responder de forma afirmativa a essa agenda. E estamos preparados para multiplicar a capacidade de suporte do governo à inovação privada, né? Temos ampliado de forma significativa as linhas de crédito à inovação, com taxas de juros extremamente atrativas, tanto do BNDES quanto da FINEP. Nós, BNDES, temos apoiado a capacidade de operação da FINEP, né? E continuaremos fazendo. E de nosso lado, né, multiplicamos as linhas de inovação, onde nós temos flexibilidade para apoiar empresas de médio e pequeno porte com uma política de maior exposição a risco. E para isso, além do Profarma, além do ProSoft, que eram programas que foram ampliados e já existiam recentemente, criamos o programa Pró-Petróleo e Gás, o programa Pró-Plástico, o programa Pró-Aeronáutico e o programa Pró-BK, Pró-Bens de Capital. Esses programas carregam linhas de apoio à inovação em condições extremamente favorecidas e esperamos em estreita cooperação com outros organismos de governo poder impulsionar os investimentos em inovação. É um desafio pessoal ampliar, no caso do BNDES, a fração de inovação dentro dos desembolsos do banco, né? Estando, sem dúvida nenhuma, inteiramente empenhados nessa agenda relativa à inovação, não posso deixar de mencionar, né, as iniciativas recentes que foram lançadas no âmbito do novo plano, a continuação da política de desenvolvimento produtivo, o Plano Brasil Maior, né? Essa iniciativa do governo é um reconhecimento das dificuldades competitivas e da conjuntura difícil, porque a indústria, e particularmente determinados segmentos da indústria, estão atravessando e precisarão atravessar, né? E esse conjunto de medidas reiterou a desoneração tributária do IPI sobre bens de capital, o processo de aceleração da devolução dos créditos de PIS/COFINS na aquisição de bens de capital, são demandas importantes do setor de bens de capital, a ampliação aos investimentos, ao potencial de financiamento ao investimento já dado pela capacidade do BNDES, mas a inovação, sobre a qual já falei, e do lado do comércio exterior, a adoção de uma postura mais proativa em termos de defesa comercial. Hoje de manhã esteve aqui o nosso secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas também o esforço que o governo fará para desonerar exportações, também através da aceleração da devolução dos créditos de PIS/COFINS, dos créditos da União às exportações, e a introdução do Reintegra como uma forma também de desonerar determinados custos não desoneráveis à exportação brasileira. Além disso, estamos empenhados em melhorar a agenda de financiamento e de garantias às exportações, né? Continuamos nós, do nosso lado, empenhados em
promover e apoiar a exportação de serviços, especialmente serviços de engenharia, que o BNDES tem uma carteira importante, crescente, e que estaremos totalmente empenhados em sua expansão, e as iniciativas de mudança da incidência tributária da contribuição patronal para o faturamento nas cadeias de confecções, calçados, móveis e software. Essas mudança feita para o último elo da cadeia, ela é menos inconveniente, e ela foi feita de forma a aliviar para esses setores onde há uma grande concentração de empresas intensivas em trabalho, a oportunidade de redução de encargos que lhe permitam uma melhor posição competitiva. Além disso, estamos trabalhando no aperfeiçoamento de regimes, começando com a cadeia automotiva, ainda estamos em processo de estruturação disso, e temos trabalhado intensamente com várias cadeias produtivas no sentido de desenhar regimes ou aperfeiçoar regimes tributários pró-competitivos, né? Sem, obviamente, incorrer em nenhuma ilegitimidade do ponto de vista das regras internacionais. Portanto, há outros esforços também, como a política de compras de governo para incentivo a tecnologias desenvolvidas no país, para incentivo à inovação do país. Quero dizer aos senhores que temos, sim, grandes desafios pela frente. Temos, sem dúvida nenhuma, um desafio capital de acelerar o processo de inovação, desenvolver a partir dos nossos potenciais, a partir das nossas melhores oportunidades, desenvolver especializações competitivas, né? E, além disso, empreender um esforço muito firme de obtenção de ganhos de produtividade. Eu quero insistir nisso, porque é natural que numa economia onde o desemprego caiu, reduziu a metade nos últimos 5, 6 anos, né? É algo que é motivo de orgulho para o país, um processo de inclusão social com redução da taxa de desemprego. Por outro lado, isso significa uma saudável pressão sobre custos salariais. A combinação de custos salariais em ascensão natural, com as tendências de apreciação cambial, a combinação dessas duas coisas significa custos unitários de trabalho crescentes, se não tivermos ganhos de produtividade em escala muito maior e mais persistente. Uma das coisas que tem nos deixado razoavelmente otimistas, quando nós olhamos, por exemplo, um programa como o PSI, que é o programa que tem oferecido ao setor a comercialização de, eu vou concluir, de máquinas e equipamentos, taxas mais atrativas, embora tenhamos corrigido agora em 2011, para grandes empresas as taxas já são taxas próximas às taxas anteriores à crise, mas para as pequenas